que cronologicamente para a composição, né? Como é que é o início da conciliação, como é que se organizam os debates, como é que se provocam mudanças, que técnicas que são usadas, e a conclusão. Tá? Bom, a ideia principal é que a conciliação nada mais é do que uma negociação assistida ou catalisada por um terceiro, né? Como o Roberto bem indicou ontem. Bom, os estágios. Começa-se preparando-se para a conciliação, né, com contatos iniciais, contatos com as partes, planejamento do formato, estruturação do local, reunindo-se com o facilitador. Né. Isso é antes da conciliação se iniciar. Né. O Roberto vai fazer uma conciliação, ele vai organizar o ambiente para que ele seja apropriado para isso. Né. Em seguida, se inicia a conciliação com apresentações, com a declaração de abertura pelo conciliador. Né. E a ideia da declaração de abertura é estabelecer um tom. Eu estou passando isso aqui panoramicamente, daqui a pouquinho a gente vai entrar pormenorizadamente. Bom, depois começa uma fase de reunião de informações. As partes vão apresentar suas declarações, o conciliador vai fazer eventuais perguntas para esclarecer essas declarações e vai escutar ativamente, como o Roberto falou ontem. Nisso, começa a acontecer a identificação de questões, interesses e sentimentos. O papel do conciliador é de organização de um conflito que as partes levam para o conciliador de uma maneira muito desorganizada. Aconteceu lá embaixo na espiral, está tudo muito bagunçado. E o que o conciliador vai fazer? Ele vai identificar quais são os pontos controvertidos que precisam ser analisados, quais são os interesses reais das partes e quais os sentimentos que precisam necessariamente ser abordados para que possamos tratar essas questões e os interesses com objetividade. Né? Então, aqui, normalmente, há também um sumário pelo conciliador, com enfoque nas necessidades, com enfoque prospectivo e com uma linguagem neutra. Bom, feito esse sumário, esse resumo, né, que o Roberto falou, se faz um esclarecimento em relação à controvérsia, identificando os interesses e reconhecendo os sentimentos. Quer dizer, eu fiz o resumo, a parte vai me corrigir, dizendo, não, na verdade aconteceu um pouco diferente, ou é isso mesmo. Então, fez-se esse esclarecimento. E só então começa a se resolvendo as questões. Só então se aplicam as técnicas de resolução de questões. Né? As questões selecionadas para discussão pelo conciliador, mediante o consentimento das partes, há uma avaliação em relação a possíveis métodos de resolução e uma análise de opções. Bom, finalmente, chegando-se próximo do termo ou do acordo, se testam soluções, quer dizer, esse tipo de solução é satisfatório? Tem um autor que fala, com quem você vai conversar sobre esse acordo hoje? Eu vou conversar com a minha esposa. O que ela vai dizer? Ela vai dizer que eu fechei um acordo ruim. O que você vai dizer para ela? Né? Então, eu vou dizer que não, o acordo na verdade foi bom por causa disso, disso e disso. Então, se prepara a pessoa para que ela defenda o consenso que ela atingiu naquele manhã, ou naquela sessão. Confirmação do acordo, no caso de impasse, discussão dos passos a serem tomados e a decisão acerca da necessidade de um acordo escrito nos casos de extraprocessual, que não é o nosso caso aqui. Bom, se encerra com a leitura e assinatura do termo e agradecimento das partes, caso não haja um acordo. Validação do esforço, olha, vejo que, pelas questões que nos foram trazidas, infelizmente não atingimos um termo que fosse plenamente satisfatório, agora eu gostaria de agradecer o esforço dos dois, etc, etc. Tá? Esse tipo de trabalho, né, ainda que, puxa, mas precisa disso? Já não chegou a acordo? Precisa. Por quê? É satisfação do usuário. Sabe? Ele vai perceber que realmente o conciliador fez um trabalho excelente, se esforçou muito para tratá-lo muito bem e, curiosamente, eu já vi alguns casos, e não são poucos, em que aqui a parte vira e fala, quer saber? Vamos conversar de novo. Tá? Bom, e finalmente, essa é uma fase que eu acho fundamental, é a monitoração da implementação do acordo. Uma gestão de qualidade em relação à autocomposição. Em regra, se recomenda que o tribunal dê algum prazo para que a parte possa ir para casa, amadurecer sobre o que aconteceu na autocomposição, e aí receber um telefonema perguntando se gostou da conciliação, se sentiu pressionado, se aprendeu alguma coisa sobre como resolver melhor seus conflitos com aquele encontro e assim por diante. A gente vai conversar sobre isso amanhã, a gestão de qualidade. Tá? Bom, vou só deixar aqui aberto a parte da declaração de abertura, mas vamos passar o vídeo do começo? Isso. E com som, né?
A gente vai passar 10 minutos, interromper, conversar um pouquinho, passar outros 10 minutos. Tá ótimo. Tem como apagar essa daqui? Olá, nós que trabalhamos com juizados especiais, nós sabemos que os juizados especiais têm vários critérios. Dentre eles, o critério da simplicidade, da oralidade, da economia processual. Todos eles com um objetivo maior, que é o alcance da pacificação social. Para alcançar esse princípio maior, que é o princípio da pacificação social, nada melhor do que investir na nossa antiga conciliação. A conciliação, nossa velha conhecida, agora é tratada, ou vai ser tratada de uma maneira diferenciada. Nós temos hoje uma ideia muito clara de que só o sistema jurídico, ele não tem condições de resolver todos os conflitos. Então, por isso, a importância da interdisciplinaridade. Nós vamos estar trabalhando a conciliação, lembrando da psicologia, de algumas regras da ciência da administração, de algumas regras da antropologia, da neurolinguística, da comunicação em geral. Por isso, a nossa antiga conciliação vai ser apresentada de uma maneira inovadora. Nesse vídeo que nós produzimos, nós vamos encontrar algumas ferramentas, algumas técnicas que têm feito da conciliação alguma coisa diferenciada. Tem produzido um resultado muito interessante. A começar pela apresentação pessoal, a indagação das partes de como elas preferem ser chamadas, aquilo que os franceses chamam de rapport. Na linguagem nacional, nós podemos tentar traduzir isso como um bom relacionamento, uma forma de estabelecer um bom relacionamento. Vamos verificar a possibilidade de trabalhar com sessões privadas, ouvindo uma parte, separadamente, ouvindo a outra parte, para tentar fazer com que os interesses aflorem. Vamos estar trabalhando a ideia de posição e interesses, daquilo que se chama lide processual, aquilo que é trazido para as partes no processo e aquilo que verdadeiramente interessa a essas pessoas que comparecem ao ambiente dos juizados especiais. Vamos verificar que existe uma técnica chamada inversão de papéis e o conciliador vai apresentar alguma coisa que nós não podemos dizer que seja um modelo ou uma referência a ser seguida. Não, cada conciliador, no âmbito do seu estado, atendendo às peculiaridades regionais, lá da sua localidade, vai saber como trabalhar essas ferramentas e essas técnicas de conciliação. Entretanto, o exercício dessas técnicas e ferramentas de conciliação certamente vão fazer com que nós, que gostamos dos juizados especiais, que trabalhamos com os juizados especiais, possamos alcançar um valor maior, que é o valor da pacificação social. Olá, boa tarde. Tiveram alguma dificuldade chegando aqui? Não. Bom, bem-vindos à conciliação. Meu nome é André, eu sou o conciliador indicado para conversar com vocês essa tarde sobre essa situação e gostaria de registrar os seus nomes corretamente. Eu tenho aqui do meu lado esquerdo o Banco Ômega, representado por... Helena. Ok. O doutor... Tomás. O senhor... Leonardo Cardoso. Ok. E o doutor... Augusto. A minha pergunta é, como gostariam de ser chamados? Leonardo. Augusto, né? Augusto. Tomás. Okay. Helena mesmo. Tudo bem. Imagino que os advogados já